Um dos reforços mais caros da história do Flamengo, De La Cruz, empacou com a camisa rubro-negra. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz números preocupantes. Para completar, Gonzalo Plata causando de novo no Flamengo. Felipe Luiz contratado por um time na França. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças, mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sempre der tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Flamengo garantiu a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores pela primeira vez desde 1984, sim. A última vez que o Fla havia tido a melhor campanha entre todos os times na primeira fase de grupos havia acontecido há mais de 40 anos. E na oportunidade, assim como agora, 5 vitórias e um empate em 6 jogos. Já Paulinho foi absolvido pelo STJD. O atacante do Palmeiras havia sido denunciado depois de fazer esse gesto na comemoração do seu gol na vitória por 3-0 do Palmeiras contra o Flamengo. Enquanto isso, Leonardo Jardim também foi absolvido após críticas à arbitragem, mas Carrascal pegou 3 jogos de suspensão pelo cartão vermelho. Ele acertou o rosto de Murilo aos 20 minutos do primeiro tempo. E Felipe Luiz é o mais novo técnico de um time francês. Apesar das negociações avançadas com o Bayer Leverkusen, o Mônaco levou a melhor e se acertou com o treinador brasileiro que estava desempregado desde que foi demitido do Flamengo. Agilidade e presteza de Thiago Escuro, ex-executivo de futebol do grupo Red Bull. Ele foi contratado pelo Mônaco já há algum tempo para atuar como CEO e fechou nas últimas horas a chegada do Felipe Luiz. Enorme oportunidade para o treinador que no Flamengo venceu 5 títulos e agora quer construir sua história também no futebol europeu. Importante registrar que o Felipe Luiz terá em seu novo emprego o auxílio de indicados por ele, um auxiliar técnico e um preparador físico, mas Rodrigo Caio, que organizava o sistema de bolas paradas ofensivas e defensivas do Felipe Luiz no Flamengo, não irá com ele para o time francês. Um dos reforços mais caros da história do Flamengo, De La Cruz, não consegue emplacar com a camisa do rubro-negro e dá para dizer que ele é um dos piores custos-benefícios da história do clube. Só para lembrar que o Flamengo desembolsa para tirá-lo do River Plate cerca de 16 milhões de dólares, pagamento à vista, que equivaleu à quebra da multa do contrato. Importante registrar ainda que desde que foi contratado em 2024, o Flamengo desembolsa mais de R$1,5 milhão de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. O contrato do meio-atacante uruguaio de 28 anos de idade só se encerra em dezembro de 2028. E aqui vem um número mais assustador. Desde a sua estreia, em 2024, ele só foi capaz de estar à disposição do Fla em 50% dos jogos. Estou contabilizando a partida como titular na vitória por 3-0 do Flamengo na última terça-feira, na despedida do Fla na fase de grupos contra o Cusco. De La Cruz, enfim, teve uma chance como titular e alcançou 94 partidas com a camisa do Flamengo. O problema é que nesse período todo o rubro-negro entrou em campo em 188 vezes, ou seja, em metade dos jogos o De La Cruz atuou, em outra metade ele esteve ausente. E aí você soma 16 milhões de dólares pela aquisição dos direitos econômicos, R$1,5 milhão de reais por mês e alguém que tem problemas crônicos no joelho. Ou você esqueceu daquele áudio vazado de José Luiz Runco, o médico do Flamengo, afirmando que o De La Cruz não tem capacidade física para atuar de maneira profissional, que se ele fosse vendido para outro clube seria reprovado nos exames médicos, pois aquele áudio, que repercutiu muito mal, causou a demissão do Runco. O De La Cruz permaneceu no Fla, mas não consegue sair do clube, nem sequer ele tem sido alvo de propostas. Só para arrematar, registrar que o Flamengo, classificado em primeiro lugar do seu grupo na Libertadores, agora aguarda seu adversário que vem do pote 2, destinado a segundos colocados do grupo na Libertadores. E Gonzalo Plata causou de novo no Rio de Janeiro. Vizinhos do atacante equatoriano têm feito uma série de reclamações no condomínio Alphaville na Barra da Tijuca. Ele é do tipo do vizinho que ninguém quer. Primeiro por conta do excesso de festas, muitas delas com término após as 7 da manhã, sempre com música alta, com muita bagunça no condomínio, entre outras coisas. Nos últimos meses, isso já virou caso de polícia, existiu multa para o jogador e até um pedido para que ele deixasse de ser presente no condomínio. Querem expulsar o Gonzalo Plata de Alphaville, lá na Barra da Tijuca.
Importante registrar que a última festa aconteceu na madrugada de terça para quarta-feira, na despedida do jogador antes da Copa do Mundo. Ele foi convocado para defender a seleção equatoriana. Plata e Carrascal têm enorme histórico de baladas e noitadas desde que foram contratados pelo Flamengo. Saideira sobre o Fla, o que eu já havia garantido para vocês, apesar de várias especulações. Aleix Sandro renovou seu contrato com o Flamengo. O vínculo, que se encerrava em dezembro de 26, foi estendido por mais uma temporada. Falar também sobre o Flamengo, podendo pegar pedreiro. Olha que coisa louca. No rubro-negro terminou a fase de grupos da Libertadores com a melhor campanha geral. Foram 16 pontos em 18 possíveis. 5 vitórias, 1 empate em 6 partidas. Pois bem, o Flamengo líder pode ter pela frente em sorteio marcado para as 12 horas, horário de Brasília, dessa sexta-feira, um Palmeiras, um Cruzeiro ou um Fluminense. É que os 3 rivais brasileiros de maior força no futebol da América do Sul depois do Flamengo terminaram em segundo lugar dos seus grupos. Só para vocês entenderem como é que vai rolar o sorteio dessa sexta-feira. Os times que terminaram em primeiro estarão no pote 1, os times que terminaram em segundo estarão no pote 2. E pode haver qualquer tipo de confronto entre time de pote 1 e pote 2. Se não pegar Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, o Flamengo vai tentar fugir de Rosário Central e Estudiantes, times argentinos que também terminaram em segundo e podem oferecer algum perigo. Os melhores cenários pro Fla seriam enfrentar o Mirassol, ou Platense, ou Deportes Tolima. São, para mim, entre os 8 segundo colocados do pote 2, aqueles mais acessíveis. Só para lembrar para vocês, o pote 1 tem só 2 brasileiros, o Flamengo e o Corinthians, e é composto também por Independente Rivadavia, Independente Del Valle, Universidade Católica, Cerro Porteño, LDU e Coquimbo Unido. Não tenho muita dúvida de que os times brasileiros do pote 2, que eu já citei, vão torcer para que as bolinhas resultem num confronto contra o Coquimbo Unido. E o Flamengo tem detonado seus rivais quando o assunto é bilheteria no Campeonato Brasileiro. Mesmo tendo feito só 7 partidas como mandante, o Flamengo já faturou, livre de todos os impostos, 20 milhões e 100 mil reais. O Corinthians, que aparece como o segundo que mais lucrou com bilheteria, tem 6 milhões de reais a menos do que o Flamengo, mas com uma observação importante, com 2 partidas a mais. Só para ilustrar o que eu estou contando, a média de receita líquida do Flamengo como mandante por partida é de 2 milhões e 900 mil reais. Já o Corinthians tem 1 milhão e 600 mil. Você pode estar se perguntando sobre o Palmeiras, que é há bastante tempo o principal rival esportivo e também financeiro do Fla, certo? O Palmeiras é só o 6º que mais arrecadou no Campeonato Brasileiro com bilheteria. A média do Verdão é de 1 milhão e 100 mil reais por jogo. Algumas das partidas foram disputadas na Arena Barueri. De qualquer forma, são 8 milhões e 600 mil reais arrecadados com o Campeonato Brasileiro contra 20 milhões e 100 mil do rubro-negro. Flamengo, que tem os 5 maiores públicos do Campeonato Brasileiro e 4 das 5 maiores rendas líquidas. O único jogo que impede essa hegemonia total do Flamengo é um confronto entre Atlético e Cruzeiro, com arrecadação de 3 milhões e 600 mil reais. Só para completar, registrar que o recorde de público e de renda do Campeonato Nacional foi alcançado pelo Flamengo na derrota por 3-0 para o Palmeiras no último sábado, 71.205 espectadores para um público pagante de 67.251. A renda bruta de 7 milhões e 700 mil reais, a renda líquida de 4 milhões e 700 mil reais. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente tá falando de quem? A gente fala do Flamengo, o maior clube do mundo. Então já peço seu like, se inscreva no nosso canal, ative também o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder nenhum conteúdo. Um grande abraço para você nesta sexta-feira e até o próximo vídeo.